Olá, estudantes, mestres, educadores, professores. Meu nome é Ionélio Almeida Said, jornalista, radialista, cerimonialista de eventos oficiais. É um prazer estar aqui neste templo do conhecimento, ainda que virtual, através da ferramenta maravilhosa e revolucionária da internet e suas redes sociais. Hoje, nesta entrevista virtual, responderemos a diversas perguntas e questionamentos acerca da história de livramento de Nossa Senhora a partir da criação e fundação deste importante município da região do sudoeste da Bahia. Vamos às perguntas. Como era a cidade antigamente? Era apenas um pequeno lugarejo com poucas casas residenciais e comerciais e população espalhada pelas áreas secas e de clima quente naquela região do semiárido do sertão do sudoeste baiano. A população à época era formada por uma maioria estrangeira, de outros países como Portugal e de estados, gente vinda de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, os chamados bandeirantes, e também territorialmente, ou seja, nesta e desta região, Mato Grosso, Rio de Contas, Brumado, Caetité, que ajudaram formar a sociedade livramentense em que vivemos. Qual era a aparência e como as pessoas se vestiam? Qual era a sua aparência, a aparência das pessoas e como elas se vestiam? As pessoas se vestiam de acordo com suas economias e renda estável, como as famílias maiores e bem abastadas economicamente, e as mais humildes, vestindo-se simples conforme sua condição econômica. Uma pequena parte desses estrangeiros veio apenas como exploradores em busca do apogeu do ouro e de pedras preciosas. Daí que a população se vestia tipo camponesa, ou seja, usava roupas de calça cor branca, a maioria, e camisa também branca ou marrom encardido. Portava bornais, saco para transportar provisões, que eram os alimentos, ou ferramentas, além de embornal, que era um saco pendente do pescoço da cavalgadura do animal, do dorso, e em que o cavaleiro, podia comer sem precisar desapear-se do animal. Como era a economia da cidade no passado? Alguns exploradores do ouro usavam o rico e valioso metal como moeda de troca para a aquisição de suas necessidades, como alimentação, vestimentas e o tradicional aguardente que não podia faltar. O dinheiro em espécie era cédula de papel circulante usado para a manutenção diária da população com maior poder aquisitivo, no caso, os catequistas, os padres, os fidalgos da burguesia portuguesa. A economia da época girava em torno do ouro e pedras preciosas, mas havia o dinheiro estrangeiro trazido pelos portugueses e holandeses que vinham explorar minérios e compra de terras do alto do sertão da Bahia, outrora chamado Sertão de Cima, que compreendia os vales do Brumado, Rio de Contas e Paramirim. Quais eram as principais atividades econômicas e como elas mudaram ao longo dos anos? A mudança diária para explorar, morar ou trabalhar ocorreu com a edificação de Vila Velha, localizada ou formada por uma grande extensão de terras que foram divididas em grandes propriedades e vendidas para outras pessoas. Se bem que grande parte dessa terra não foi ou fora vendida, e sim herdada pelos seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Então, alguns permaneceram na chamada Serra Geral da Bahia, no alto do Mato Grosso. Com o desbravamento cada vez maior devido à rica exploração de minérios e pedras preciosas, os vales do Brumado, Rio de Contas e Paramirim foram sendo cada vez mais povoados e colonizados pelos pioneiros, isto no ano de 1765. Com a povoação em franco crescimento, após a febre do ouro, a cultura do arroz acabou sendo a principal atividade produtiva da cidade. Mas esta cultura do arroz acabou sendo substituída pela produção e cultivo de manga e maracujá. Com a implantação do perímetro irrigado do Brumado, o cultivo diversificou, fortalecendo a nova cadeia produtiva
formada pela agricultura, a pecuária, a hortifruticultura, com plantação de umbus, pinha, limoeiros, legumes variados e etc. Quais são os marcos históricos da cidade e como eles se relacionam com a história da região ou do país? Inicialmente, além dos locais de mineração, são marcos históricos as capelas de São João Batista, na hoje Rua do Areião, o Arraial do Tomba, a Gruta do Bom Jesus do Taquari e a Capela de São Gonçalo. Também existiu até recente o Casarão dos Alcântara, também os prédios históricos do Recreio e Rua do Fogo, que ainda existem. Todavia, um dos nossos maiores locais do patrimônio histórico e cultural é, sem dúvida, a Estrada Real, pela qual já passou por ela os próprios membros do reinado português, reinado e principado. Quais são as principais lendas e histórias populares da cidade? Poucas são as lendas, pouquíssimas. Lendas que povoam a imaginação dos livramentenses. Mas uma das mais conhecidas é a da imagem barroca de São Gonçalo do Amarante, que saiu da igreja matriz de Nossa Senhora do Livramento para ser fixada na capela de São Gonçalo, na Canabrava. Dizem que um dos cônegos da época não gostou e teimava em devolver a imagem sacra para sua origem. Mas, misteriosamente, a mesma imagem sempre retornava para a capelinha de São Gonçalo. Como elas contribuem para a identidade cultural de uma cidade, no caso, as lendas e histórias. Olha, Livramento nasceu de uma miscigenação étnica. Índios, escravos, mucambas, jesuítas, mineradores de ouro e pedras preciosas formaram seus primeiros moradores. Daí que a identidade cultural ficou homogênea, abrigando desbravadores de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, além de colonizadores estrangeiros que aqui vieram, atraídos pelo novo Eldorado baiano. Habitantes nativos eram índios, negros mucambos e outros. Então essa miscigenação provocou o surgimento de uma população originalmente étnica e de muita diversidade de suas culturas. Quais foram os principais eventos que ocorreram na cidade ao longo dos anos? Como elas afetaram a própria cidade e as pessoas que viviam nela? Devido à febre do ouro, houve um tempo em que Livramento, antiga Vila Velha, atraía investidores que vinham comprar o minério extraído, adquirir terras e fazer negócios da época. Também houve, na antiga Vila Velha, a epidemia da febre palustre e a malária, devido à sua localização entre os rios Brumado e Taquari, cujas águas se contaminavam, o que gerou o isolamento da localidade. Um fato marcante e que afetou a vida da cidade foi a Guerra dos Revoltosos, quando invasores liderados por Carlos Prestes desceram a Serra Geral para dominar e tomarem a vila que se estabelecia como cidade de Livramento. Mas, apesar dos estragos e a violência empregada, eles acabaram, os revoltosos, conhecendo a bravura do cônego Higino, vigário da paróquia, e o coronel Zezinho Tanajura. Também registra-se o caso de um cavalo que pertencia ao coronel Gentil Vilas Boas, que enfrentou a fúria dos rebeldes de Prestes, e os bandidos, os bandoleiros da época, não conseguiram domá-lo. Após a retirada dos revoltosos, a cidade voltou à normalidade, mesmo destruída parcialmente e causando aí grandes prejuízos para a economia. Como a cidade cresceu e mudou ao longo dos anos? Quais foram as principais transformações urbanas e sociais que ocorreram? O grande problema, numa visão mais honesta sobre a fundação de Livramento e até os dias atuais, o poder público municipal e a política eleitoral podem ser considerados os grandes culpados pelos 102 anos de pouco desenvolvimento, de relativo atraso no crescimento econômico e progresso. A história dos primeiros governantes, desde quando era de intendentes, no passado, a prefeitos,
da era presente. Alguns deles trabalharam, cumpriram sua missão, mas não foram mais audaciosos para promoverem uma gestão que assegurasse a realização, a edificação de obras de médio a grande porte, talvez mobilizados pelos conflitos políticos e de seus líderes locais. Então, em períodos outros, Livramento acabou sendo prejudicada em relação ao seu desenvolvimento e crescimento econômico. Não me atrevo a apontar nomes nesse sentido, até porque convivo pessoal e conheço a biografia de cada um deles. Posso apenas adiantar que cada um deles deram a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do município, pouca ou razoável, em suas gestões no passado. Mas de um certo período para cá, o prefeito que realmente faz uma gestão transformadora e que trabalha para o desenvolvimento real e equilibrado é o atual gestor, o senhor José Ricardo Assunção Ribeiro, o Ricardinho. Olha, repito, conheço a biografia administrativa de cada um dos prefeitos da antiga a recente história deste município de Livramento de Nossa Senhora. Não estou fazendo nenhum juízo ou julgamento de valor, mas apenas proferindo o reconhecimento justo e capaz por aqueles que realmente entraram e os que estão entrando para a história recente de Livramento de Nossa Senhora. Aí vem a pergunta: qual o seu papel, o papel do senhor Ionélio Said, ou função, o que ele exerce nessa maravilhosa cidade de Livramento? Atualmente, sou coordenador de Esporte, Lazer e Turismo, lotado na Subsecretaria de Turismo, setor de gestão da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, nomeado no mês de setembro deste ano por indicação do prefeito José Ricardo Assunção Ribeiro, ou Ricardinho. Também fui coordenador de cultura de 2013 a 2016. Há quanto tempo você mora aqui e como é o seu ponto de vista? Vim trabalhar em Livramento em 2000, contratado como redator e editor do jornal Folha Regional, fundado naquele mesmo ano. Aqui fazia traslados, viagens de ida e volta entre Itabuna, onde morava, para esta cidade de Livramento de Nossa Senhora. Em 2008, por decisão da contratante, o casal Ana e Elton, proprietários da publicação impressa, fixei residência morando em um pequeno prédio na mesma rua, a Rua Ana Rodrigues, a rua da sede do jornal. Depois, na Rua São Gonçalo, mais próxima ainda da sede, no centro. Antes de vir para Livramento, eu estava trabalhando na Rádio Tropicaliente FM comunitária dos tempos da pirataria de emissoras em Brumado, quando então vi para cá, e aqui estou até hoje. Aqui também trabalhei na Rádio 88 FM em 2010 e na Rádio Portal Sudoeste FM 104,3 de 2020 a 2022. Meu ponto de vista sobre essa cidade é a convicção de, ao vir morar e trabalhar em Livramento de Nossa Senhora, tomei a decisão certa. Esta é uma cidade realmente maravilhosa, tem uma economia bastante positiva, tem uma cultura ímpar nas sociedades brasileiras, seu desenvolvimento, progresso e crescimento são uma realidade, sua população é diversificada e há, no seio desta, cidadãos solidários e cidadãs afetivas ao padrão, à cultura da tradicional família brasileira. Há ainda o aspecto da organização social civil, a pujança econômica através do empreendedorismo, a força do comércio, a agricultura familiar, investimentos na área de produção, geração de emprego e renda. O encanto de seus festejos culturais e religiosos, as festas juninas, de padroeiras e padroeiros, a celebração do Dia da Cidade, e por fim também, Livramento é uma cidade sem a implicância com o racismo, convive com a diversidade sexual e outros modelos de comportamento que hoje estão presentes no mundo, gerando conflitos, causando conflitos e divisões de raças e de gêneros, o que é lamentável. Isto quer dizer que em Livramento de Nossa Senhora existe a paz,
o respeito e a convivência harmoniosa entre raças e credos, diferentemente às suas outras questões, como violência, drogas, prostituição e tantas mazelas que permeiam e angustiam o planeta, o mundo inteiro. Hoje, sou cidadão livramentense, título honrado, concedido pela Câmara Municipal, inclusive honraria distinta, de autoria do vereador José Roberto de Souza Caires, José de Vital, e aprovado por unanimidade com votos dos membros da Igreja Casa Legislativa Livramentense. Chegamos ao final deste vídeo. Quero agradecer por ter a oportunidade de falar para esta juventude maravilhosa, geração do amanhã, estudantes que certamente estarão assegurando o que há de por vir de melhor pelo bem social, econômico, cultural, infraestrutura, desenvolvimento e progresso desta cidade e de toda a sua população. Quero agradecer o convite feito pela estudante e aluna do Colégio Estadual de Campo Marcolino Moura, a Lohane Bonfim, o que muito me honra, e aos demais professores e diretoria desta Casa de Educação do Saber e do Conhecimento. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.